Ok, meus irmãos, na lição 5, a unidade da raça humana, nós temos o texto áureo em Malaquias 2:10, que nos diz: Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? O objetivo geral da lição de número 5 era esclarecer que toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Fomos criados por Deus e provimos de um único casal, que é Adão e Eva. Daí já temos aí a ideia da nossa unidade, porque proviemos aí do mesmo casal e, obviamente, do mesmo Deus. O aparecimento do ser humano no universo deve-se a um ato criativo do Todo-Poderoso, que é Deus, e não da evolução. Nós não acreditamos na teoria da evolução, assim como é ensinada nas escolas, ou como a única forma de origem da vida. Outra forma que prova aí a unidade da raça humana trata-se da unidade linguística original da humanidade. Isso é evidente quando entendemos o seguinte: se nós somos filhos do mesmo Deus, significa dizer que viemos do mesmo lugar, assim como dissemos, então originalmente nós tínhamos aí a mesma língua, o único idioma. Mesmo entre os idiomas mais afastados, como por exemplo o mandarim que é falado na China e o nosso velho português aqui do Brasil, existem algumas semelhanças conceituais e às vezes nós encontramos algum elo que os liga à Torre de Babel. Essa unidade linguística ela foi interrompida quando Deus confunde a língua do povo lá na construção da Torre de Babel. E para finalizar essa parte sobre a unidade da raça humana, em Cristo todos somos um. Assim como o pecado originou-se de apenas um homem, ou iniciou-se com um homem, com Adão, e todos nós padecemos por isso, herdamos essa herança maldita, mas em Cristo nós obtemos também o perdão por nossos pecados, quando nós o aceitamos como único Senhor e suficiente Salvador das nossas vidas. A sexualidade humana. Lição 6. O texto áureo. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea e disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe e unirá a sua mulher, e serão dois uma só carne. Mateus 19, 4 e 5. O objetivo geral desta lição foi mostrar que o sexo foi criado por Deus para ser desfrutado dentro do matrimônio. Então, nós podemos desmistificar aqui uma ideia de que esse é um assunto proibido, de que não deve ser discutido. Pelo contrário, esse assunto deve sim ser discutido, até porque foi Deus que criou. E ele cria o sexo para ser desfrutado. Agora, o que acontece no mundo atual é que existe uma desvirtuação do uso do sexo, que é feito fora do matrimônio. E aí que está o problema. Foi criado por Deus, mas deve ser usado, deve ser feito dentro do matrimônio. Em relação a gênero, nós podemos destacar, com base na palavra de Deus, que Deus criou apenas dois sexos. Macho e fêmea os criou. Não existe uma terceira opção, não existe uma terceira via. Bom, dentre os objetivos da sexualidade humana, nós podemos destacar que um deles é a procriação, quando Deus fala crescei-vos e multiplicai-vos. O outro objetivo da sexualidade humana trata-se da união conjugal. E o terceiro objetivo do sexo, nós podemos dizer que é para a glória de Deus. No que se diz respeito às distorções da sexualidade, como é colocado aqui no objetivo geral, uma das distorções, ou quando o sexo é usado de forma errada, é quando ele é feito fora do casamento, que trata-se da fornicação, ou quando ele é feito como um adultério, ou seja, fora do casamento, ou quando ele é realizado entre pessoas do mesmo sexo, homossexualismo. E uma ideia errada da sexualidade também, que tem se propagado muito nos últimos dias, diz respeito à ideologia de gênero, que coloca a escolha de qual sexo vai ter para a criança que vai decidir se quer ser menina ou menino, independente do seu órgão sexual
natural que veio de Deus. Isso é uma completa aberração e uma doutrina perversa às crianças. Então, nós dizemos veementemente não à ideologia de gênero. Não é aprovado por Deus, é uma doutrina que deve ser extremamente rejeitada. Agora vamos para a lição 7, a queda do ser humano. O texto áureo encontra-se em Romanos 5,12, que nos diz: Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O objetivo geral da lição 7 é conscientizar acerca da gravidade da queda do ser humano. Um dos assuntos bases da nossa lição, dessa lição desse trimestre, é origem, queda e redenção. E a queda do homem se coloca como um evento que marcou profundamente, de forma triste, a história da humanidade. Era para que tivéssemos um destino diferente se isso não tivesse acontecido. A queda do ser humano, ela ocorreu justamente pelo fato do homem ter o livre arbítrio. Ele pode escolher aquilo que ele quer fazer. E, infelizmente, Adão e Eva tiveram uma escolha ruim que originou essa queda e a consequente ruína do ser humano. Nós precisamos entender a queda como um evento histórico e literal. De fato ocorreu da forma como a Bíblia narra. Como consequências da queda de Adão, nós conhecemos muito bem as consequências que foram extremamente danosas para a humanidade como um todo. E podemos destacar em 3 pontos isso aí. Os 3 envolvidos no pecado foram punidos: Adão e Eva e a serpente. Adão, a partir desse momento da queda, ele passa a ter que comer a partir do suor do seu rosto, o trabalho ficou mais pesado. A mulher passa a ter dor ao dar à luz, e a serpente tem como punição que rastejaria sobre o seu ventre a partir desse momento, e que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça dessa serpente. Lição de número 8. O início da civilização humana. E conheceu Caim, a sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque. Gênesis capítulo 4, versículo 17. O objetivo da lição 8 é esclarecer que Deus intervém na civilização humana. Depois que Adão e Eva pecam, são expulsos do paraíso, depois que Caim mata Abel e é expulso ali do convívio dos seus familiares, ele se casa, tem um filho e edifica uma cidade, como nós vimos aqui no texto áureo. Dá a essa cidade o nome de Enoque. Temos aí então a origem da civilização como a conhecemos hoje, em grupos sociais, em pessoas que juntas convivem, trabalham e têm as suas relações humanas e sociais. Mas no início dessa origem, aí, no início dessa civilização humana, nós já temos aí alguns problemas. Nós temos aí já alguns conflitos. Em Gênesis, temos aí a narração da história de Lameque, um dos netos de Caim, que por um motivo fútil ele comete homicídio, mata 2 homens e depois faz uma poesia daquilo. É como se ele tivesse achado bonito o fato de ter matado alguém. Na lição 8, nós vimos que sim, Deus intervém na civilização. Deus tem um propósito definido para a humanidade e ele escolhe algumas pessoas para desenvolver papéis chaves nessa história. Dá a elas a possibilidade de realizar coisas maravilhosas para Deus e fazer com que o plano de Deus seja colocado em prática. Mas quando o homem desvia-se desse caminho, ele recebe uma punição por isso. Assim também como quando ele se coloca de forma correta no propósito do Senhor, ele tem uma recompensa dada por Deus, através da intervenção de Deus para abençoá-lo de alguma forma. E nós vemos isso acontecendo na história de diversos homens, de diversos personagens bíblicos que obteram de Deus vitórias quando o seu povo sofria, livramentos da parte de Deus. E tudo isso mostra aí claramente, sim, a intervenção de Deus na civilização e na história como um todo. Vamos agora para a lição de número 9. O primeiro projeto de globalismo. Texto áureo. Por isso se chamou o seu nome Babel,
Porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face da terra. Gênesis 11:9. O objetivo geral dessa lição é evidenciar que o globalismo afronta os propósitos de Deus e do mundo. A primeira civilização humana, ela começa com Caim, quando ele edifica ali a cidade de Enoque. E a segunda civilização humana, ela começa após o evento do dilúvio, após a história de Noé, a arca e tal. E a partir desse momento, então, temos aí essa segunda civilização que também já apresenta problemas. A Bíblia nos apresenta aí a história de homens perversos que surgiram neste contexto aí e que decidem construir a Torre de Babel. A Torre de Babel é considerada como, sim, o primeiro projeto de globalismo porque ela unifica o governo humano e tenta fazer com que o homem assuma o protagonismo da história, deixando de lado na Torre de Babel a ideia era justamente afastar a presença de Deus. E é por isso que Deus não permite que esse projeto prosperasse, fazendo com que a língua do povo fosse confundida e, consequentemente, eles se espalhassem, para deixar de lado esse projeto extremamente contrário à vontade de Deus. Essa foi a intervenção de Deus na Torre de Babel, que foi justamente a confusão das línguas. E é interessante destacar aqui que no presente século há também um projeto de globalismo em curso. A humanidade caminha para uma só língua, caminha para uma só moeda, caminha para um só governo. A tecnologia já dá condições para que isso aconteça. E o desenrolar político do mundo atual mostra que as coisas estão, sim, de fato, caminhando para isso.